Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico de colunas e linhas aqui no Power BI, que é um gráfico que é visualmente muito interessante e é uma opção aí para você que acaba sempre utilizando ou gráfico de área ou gráfico de linhas, como por exemplo este gráfico aqui, tá? Que é um gráfico de área e linhas que tem a mesma base de dados que eu estou utilizando aqui nesse gráfico de colunas e linhas, ó. Como vocês podem ver, a base de dados é exatamente a mesma, mas o visual é bem diferente, tá? A única grande diferença é que eu coloquei uma cor gradiente aqui por trás, que eu vou mostrar para você como que cria neste vídeo também, mas a base de dados é exatamente a mesma, ok? Então, bora lá. Como que você vai criar este gráfico aqui de colunas e linhas, ó? Eu vou vir aqui na minha aba de aula, só vou clicar aqui em cima. Vou vir aqui na minha página inicial, tá? E aqui em cima vai ter as opções dos visuais para você adicionar. Você pode clicar aqui ou procurar por aqui mesmo, tá? Clicando aqui, ó, em galeria visual, é esta opção aqui, ó. Gráfico de colunas agrupadas e linhas. Só clicar aqui em cima, ok? Ajusta aí na sua tela mais ou menos o posicionamento que você quer. Vou deixar assim. Vou expandir um pouco aqui. Deixar assim, tá ok? Eu vou fechar essa opção aqui de sugerir um visual, tá? Porque eu já vou liberar ela aqui também no compilar, ó. Fechei aqui, ó. Vou vir aqui em dados e também aqui no compilar, ó, que é exatamente a mesma coisa que estava aqui, ó. Então vamos lá. Aqui em dados, tá? Eu vou abrir minha tabela de vendas e primeiramente eu vou pegar minha coluna de datas, tá? E vou arrastar e vou soltar aqui no eixo X, ó. Beleza? Aqui você poderia colocar, por exemplo, categorias de produtos ou outras coisas do tipo, tá? Aqui eu estou utilizando datas para simular como se fosse um gráfico de linhas ou área. Beleza? Então vou deixar assim. Aqui no eixo Y da coluna, ou seja, os valores que vão aparecer nas colunas, eu vou adicionar o meu faturamento. Então vou pegar aqui o faturamento, eixo Y da coluna, vou soltar aqui, já vai aparecer as minhas colunas. E no eixo Y da linha, eu vou adicionar as minhas metas. E poderia, por exemplo, ser uma comparação deste ano com o ano anterior, tá? Então você poderia colocar várias coisas aqui nas linhas, beleza? Mas o mais comum aqui, normalmente o pessoal acaba utilizando metas mesmo. Então, eixo Y da linha, vou adicionar aqui minhas metas e já vai aparecer a nossa linha, tranquilo? Eu vou vir aqui em cima, tá vendo? Ó, em expandir todos os campos no nível abaixo da hierarquia, só para deixar a estrutura visual igual ao gráfico de colunas e linhas que eu já fiz. Então, vou clicar aqui, ó. Aí vai vir para a parte dos trimestres e anos aqui, beleza? Então, ó, se você dá uma olhada aqui, a estrutura é exatamente a mesma deste daqui, tá? A diferença é que ele não está formatado ainda, beleza? Então, eu vou voltar aqui em aula, vou clicar em cima do gráfico, vou ocultar essas páginas aqui que eu não vou utilizar mais, ó. Ocultei essa, eu ocultei essa daqui. E agora eu vou liberar essa página aqui do formato, ó. Liberei aqui o formato. E sempre, a primeira coisa que eu acabo fazendo aqui normalmente é no tamanho e estilo, clico aqui, ó, e tiro a tela de fundo. A não ser que a sua tela de fundo já seja branca, tá? Então não vai fazer muita diferença. Se não for branca, você tira ela fora. Ó, tranquilo? Vou minimizar isso daqui. Vamos aqui para o título, tá? O título é o que fica aqui em cima, ó. Não sei se vocês vão estar enxergando direito, porque ele está em cinza, mas está aqui, ó. É soma de faturamento, né? Vou tirar ele fora, que não me interessa. Vou vir aqui no eixo X. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor aqui para branco, tá? Para ficar branco aqui embaixo, ó. Então, branco, tranquilo. Aqui você poderia deixar negrito, trocar o tipo de fonte, aumentar, tá? Aqui eu vou deixar para vocês, vai depender do projeto que vocês estão fazendo aí, beleza? Então, ó, aqui em trimestre, tá vendo que tá aparecendo? Isso aqui também é um título, eu vou tirar ele fora, ó. Tirei fora o título. Opa, não saiu? Agora saiu. Tranquilo? Ó, vou minimizar o eixo X. Vou vir aqui no eixo Y. Tá? São esses valores que ficam aqui do lado esquerdo. Ó, tá vendo que tem o título, né? Que é a soma de faturamento, e tem os valores financeiros aqui. Eu vou tirar tudo, tá? Não me interessa nada isso aqui, ó. Ó, valores eu tirei fora. Título também tirei fora. O eixo Y secundário seria o eixo Y da linha. Mas já fica desativado, tá? Caso você queira ativar para adicionar algumas informações aqui do lado direito, ó, vai mexer na formatação do gráfico também. Eu não recomendo particularmente, tá? Você pode dar uma pesquisada aqui, dar uma olhada no que faz aqui, mas eu acabo nunca utilizando essa opção aqui, ó. Então, vou deixar do jeito que estava. Vou vir aqui na legenda, que é esta parte de cima, eu vou deixar branco para vocês olharem com mais facilidade, ó. Então, legenda, texto branco. Tranquilo?
Neste caso, eu não vou utilizar a legenda, mas você poderia utilizar também uma legenda. Ó, se você, caso queira tirar isso aqui, ó, adicionar um título à legenda, é só desativar essa opção, ó, que normalmente é o que eu faço, né? Porque eu coloco o título separado. E caso você queira modificar esse texto aqui, tá? Já vou mostrar para vocês para aproveitar, ó. Vem aqui em compilar novamente, ó. Tá vendo que aqui tem a soma de faturamento? Simplesmente você pode dar 2 cliques aqui em cima, ó, dá 2 cliques e exclui o texto que você quer, você não quer, né? Ou você pode simplesmente mudar o texto aqui, né, conforme a sua necessidade, ó. Então, a partir do momento que eu excluir e clicar aqui fora, você vai ver que vai ficar escrito somente faturamento lá, ó. Tá vendo, ó? Mesma coisa vale para meta, ó. Eixo Y da linha, dá 2 cliques aqui em cima, deixa somente a meta. Se você adicionar isso daqui como se fosse uma medida DAX, não precisa, né? Porque daí já fica o nome certinho ali da medida DAX, ok? Que são vídeos que já tem aqui no canal explicando como que eu faz isso, tranquilo? Então eu vou deixar assim, mas é só para mostrar para vocês mesmo, vou minimizar esse compilar e eu não vou utilizar essa legenda, tá? Só para mostrar aqui, então eu vou tirar a legenda fora, beleza? Agora vamos lá, linhas de grade, que são esses pontilhados que você está vendo aqui. Como eu já tirei o eixo X e basicamente quase tudo o eixo Y, né? Então só aparece um pouquinho das linhas aqui, então eu só vou terminar de tirar o resto, tá? Então linhas de grade, vou vir aqui na vertical, ó, e vou tirar fora, elas já desapareceram, beleza? Ó, ativando ela, aparece aqui, tirei fora. Então eu vou minimizar isso daqui também. E agora vamos lá, controle deslizante, só que eu acabo não utilizando, mas caso vocês queiram saber o que que faz, ó, tá vendo que cria uma barra ali do lado esquerdo, ó? Então você poderia meio que dar um zoom, tá? Ó, ajustar o tamanho do que você quer ver, né? Como se fosse um zoom isso aqui, tá? Acabo não utilizando também no meu dia a dia. Muito difícil utilizar isso daqui. Então, vou deixar assim. Vou vir aqui nas minhas colunas. Ó, vou clicar aqui em cima das colunas. Aqui você poderia alterar a cor. Então, por exemplo, eu quero deixar somente roxo, tirar esse azul daqui, né? Clicaria aqui no roxo, ó. Vamos pegar esse roxo daqui. Ó, ficaria tudo roxo. Mas, caso você queira colocar uma cor gradiente igual eu fiz, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui mesmo em coluna, em vez de alterar a cor por aqui, você simplesmente vai vir aqui no FX, ó, clica aqui em cima, que você vai colocar uma função em relacionado à cor, tá? Clica aqui e vai aparecer essa opção aqui, beleza? Aqui você vai deixar gradiente, tem outras opções aqui que você pode escolher, tá? Já tem vídeo no canal também. Se vocês querem saber sobre mais alguma dessas opções, só deixar um comentário que eu mostro para vocês, ó. Em que campo devemos basear isto? Isso aqui é extremamente importante, tá? Porque ele vai ajustar a cor gradiente em relacionado a algum campo. Normalmente eu deixo o mesmo campo que está a coluna. Então, se a minha coluna é faturamento, eu venho aqui e adiciono o faturamento, ok? Já vou mostrar para vocês outras possibilidades aqui também. E aqui você vai fazer o seguinte, ó, mínimo, relacionado ao valor mínimo. Qual cor que você queira que fique quando o valor estiver mais baixo? Eu vou adicionar aquele rosa para ficar igual lá à primeira versão para mostrar para vocês, ó. Vai ficar assim. Ó, o maior valor, qual cor que você vai adicionar? Vem aqui e adiciona o mesmo roxo, tá? Assim. Ó, já fez a cor gradiente aqui embaixo, ó. Isso daqui, tá? Resumo, soma e como devemos formatar os valores zeros, pode deixar do jeito que está aqui, não precisa mexer em nada. E caso você queira adicionar uma cor intermediária também, ó, dá para ficar com 3 cores aqui, você também pode fazer isso. Não vou adicionar, tá? Porque acaba ficando muito poluído o visual quando você começa a fazer isso aqui, ok? Então, vou deixar assim e vou apertar OK. Você vai ver que já vai mudar para a cor gradiente, ó. Bem legal. Tá vendo, ó? Show, né? Só vou mostrar uma coisinha para vocês, o que que acontece quando você não coloca lá a mesma cor da coluna. Então, eu vou vir aqui em FX novamente, tá? Não clica aqui na remover formatação, porque vai sair o gradiente, tá? Clica em FX. Eu vou vir aqui em faturamento e vou colocar, por exemplo, relacionado à meta. E vou apertar um OK. Olha só o que que acontece. Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer o gradiente conforme a minha meta agora. Ou seja, conforme maior é a minha meta, mais escuro ele vai deixar, ou seja, mais puxado para o roxo. E conforme menor for a minha meta, ele vai deixar mais puxado para o rosa. Então, como você pode ver aqui, ó, que a linha é a meta, né? Conforme mais baixo a linha, mais rosa, e conforme mais alta a linha, mais roxo, tá? Então, isso aqui começa a ficar um pouco confuso, então toma cuidado na hora de utilizar essa parte aqui do gradiente. Eu vou voltar aqui no FX e vou clicar aqui novamente, ó. Vou trocar a meta pelo faturamento. Agora eu vou clicar em OK novamente para deixar igual estava antes. Beleza? Então, ó, colunas estão prontas. Agora vamos para as linhas. Clicar aqui em linha, ó.
Você vai fazer o seguinte, ó, tipo de interpolação. Aqui você vai poder escolher, tá? Então tem suave, que vai modificar a característica da linha. Ó, ela vai ficar mais redondinha. Vamos fazer o seguinte, eu vou trocar a cor aqui primeiro para facilitar para vocês, né? Ó, aqui em linhas mesmo, ó, cor e vou adicionar a cor branca aqui, ó. Cor de azul para branco, ó. Agora fica mais fácil vocês entenderem, né? Então vou minimizar isso aqui de novo, que não vou utilizar, né? Então, ó, suave, que estava assim, né? Ó, linear, que é o que estava anteriormente. E etapa é que eu vou deixar. Basicamente, ele faz esses degraus aqui conforme o valor da minha meta, né? Então fica mais fácil de visualizar quando você deixa em etapa, mas eu também gosto de utilizar muito a versão do suave ali, que também fica bem interessante. Você poderia ajustar a largura aqui, ó, dessa linha. Não vou mexer em nada, tá? Vou deixar com 3 mesmo. Ó, o tipo de interpolação aqui para arredondar. Ó, neste caso não vai mudar nada porque tá como etapa, tá? Mas se você, por exemplo, deixarem naquelas outras opções, muda um pouco, ok? Estilo de linha, ó, trastejado, pontilhado, tá? Você poderia personalizar aqui com outros valores. Esse aqui precisa de um código um pouquinho mais complexo. Vou deixar o sólido mesmo para ficar igual ao anterior. Vou minimizar isso daqui, que eu não vou utilizar mais. E basicamente a linha também já está pronta. Tá faltando só uma coisinha aqui, que é um marcador. Ó, vou minimizar isso. Ó, parei aqui em linhas, né? Você poderia escurecer a área abaixo da linha, caso você queira, mas nesse tipo de gráfico aqui não faz muito sentido. Tá vendo? Ó? Fica muito estranho se você fizer isso daqui. Tem algumas opções ali que você vai colocar para delimitar uma meta em relação à outra, mas daí precisa um pouco de medida DAX por trás, é bem mais complexo. Num outro vídeo eu posso fazer isso aqui para vocês, mas quando é um gráfico simples aqui, não utilize isso aqui que fica muito estranho, tá? Deixa assim, desativado. Marcadores para colocar aquele pontinho, tá vendo? Ó? Se eu voltar aqui em colunas e linhas, tá vendo que tem esse pontinho? Eu acabo utilizando às vezes, tá? Se você achar que não é interessante, não precisa utilizar, tá? Clica aqui, vou clicar novamente no gráfico, vou vir aqui em marcadores, ó. Então, quando você ativa aqui, ó, mostrar para todos, ó, ele já coloca a bolinha automaticamente, mas você pode ajustar aqui o tamanho dessa bolinha, tá vendo? Vou deixar ela bem grande, vou deixar um pouco menorzinha também, vai da sua necessidade, né? Eu normalmente deixo do jeito que já vem ou deixo um pouquinho maior, tá? Vou deixar até um pouquinho maior aqui para ficar um pouquinho diferente do outro lá. Aqui também é o tipo, você poderia trocar esse tipo aqui, poderia deixar esse quadradinho, tipo esse, tipo um losango, né? Então tem outras opções aqui que você poderia deixar. Vou deixar a bolinha mesmo, beleza? A cor, eu normalmente deixo na cor padrão, mas caso você queira trocar essa cor também, você pode. Você poderia deixar roxo, sei lá, uma cor amarela aqui, vai da sua necessidade aí. Vou deixar branco mesmo, porque é a cor que já vem normal. Então, as categorias aqui você não vai mexer, tá? Deixa todos, porque só tem uma linha aqui, então ele não vai marcar mais nada mesmo. E para finalizar, o rótulo de dados. Então, eu vou ativar aqui o rótulo de dados. Vai aparecer vários rótulos de dados aqui meio bagunçado. Então, vamos dar uma arrumada neles, ó. Rótulo de dados, vou expandir isso daqui. E vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em séries, ó. Vendo? Tá marcando todos. E vou escolher o tipo do rótulo, né? Em que sentido? Eu quero mexer primeiro no faturamento ou na minha meta? Ou seja, no faturamento é coluna. Eu vou clicar aqui para mexer na coluna, ó. Faturamento. Aí, a posição da coluna, você vai fazer o seguinte, ó. Clica aqui e deixa aqui ó, na base interna, que eu quero trazer eles aqui para baixo, ó, que eu acho que fica mais interessante, porque caso você utilize rótulo tanto na linha como na coluna, vai ficar assim, ó, fica muito estranho, você não sabe o que que é o que. Então, normalmente o da coluna eu deixo na base, ó. Clica aqui, base interna, ó, já desceu. Se você quiser tirar essa tela de fundo aqui que tá branco, você pode tirar também, ó, só vir aqui mesmo em rótulo de dados, também tem tela de fundo aqui embaixo, ó. Só clicar aqui que ela vai sair fora. Tá vendo, ó? Só que daí você vai ter que alterar a cor também do texto ali. Então vem aqui em valores, ó. Clica aqui, ó. Tá cinza, né? Deixar em branco. Beleza? Ó, fica bem mais interessante. E uma outra coisa que é importante que você altere são as casas decimais aqui do valor. Tá na casa de milhões. Então fica meio estranho de visualizar se na casa de milhões. Aí normalmente o que que eu faço? Aqui em valor mesmo, você vem aqui, ó, exibir unidade, clica aqui e troca a unidade conforme a sua necessidade, ó. Dá para deixar, por exemplo, nenhum. Só que quando você deixa nenhum, tá vendo que fica estranho, porque ocupa muito espaço? Então você vai ajustando. Normalmente eu deixo na casa de milhares. Obviamente vai depender do valor que você está utilizando, né? Ó, milhares. Só que tem um problema, tá vendo que tá cortando aqui ainda? Por quê? Porque tem casas decimais aqui.
Então você vai fazer o seguinte, ó, vem aqui, ó, casa decimais do valor, clica aqui e coloca 0. Não quero nenhuma casa decimal. Tá vendo? Ó? Caso você queira. E daí você vai ajustando conforme a sua necessidade, mas como a gente está trabalhando na casa de milhares de reais aqui, não faz muito sentido ficar deixando casa decimal aqui para valores muito altos. Beleza? Isso aqui tá tranquilo. Agora, basicamente, você vai fazer a mesma coisa, só que para o valor aqui da meta, que são as linhas. Ó. Vou voltar aqui em cima, ó, em faturamento. Agora eu vou alterar aqui para meta. Basicamente, eu vou fazer o quê? Eu só vou tirar essa tela de fundo, que não me interessa. Então, vou vir aqui embaixo novamente. Ó, tirei a tela de fundo. Vou alterar aqui a cor para branco. E também vou alterar ali para milhares e também vou tirar as casas decimais. Ó. Então, unidades, ó, milhares. E também as casas decimais eu vou tirar fora. Trocar do alto aqui, né, para 0. Ó. E é bem tranquilo, tá? É só isso daqui. Basicamente o gráfico já está pronto. Ó. Vou minimizar tudo isso daqui. Aqui embaixo, né, tem outras opções, ó, de plano de fundo, rótulo da série, caso você queira colocar aqui no canto, ó, não faz muito sentido também, ó. Vai estar escrito meta ali, que vocês estão enxergando, né? Ó, não é interessante, pode colocar um plano de fundo, também não recomendo. Linha de referência, tá? Você poderia colocar, por exemplo, uma linha reta aqui, traçando uma meta em cima da meta, mas também não faz muito sentido. E barra de erros aqui, que é uma outra coisa um pouco mais complexa também, que eu não vou entrar neste assunto, ok? E antes de finalizar o vídeo, só uma dica para vocês. Só tem uma recomendação para esse tipo de gráfico aqui. Não utilize esse tipo de gráfico quando você tem muitos dados, tá? Quando você tiver muitos dados relacionados, utilize o gráfico de linha e área mesmo, igual esse daqui, tá? Por quê? Quando você vir aqui, ó, em expandir o campo, ó, se tiver muitos dados, começa a ficar visualmente ruim de enxergar as informações, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui já começou a ficar complicar a enxergar as informações. Então, ó, por exemplo, aqui ele já comeu, ó, o valor do rótulo só ficou aqui em cima, já começa a virar uma bagunça. Então, assim, você cria o gráfico, ajusta ali do tamanho que você quer e vê se ele fica interessante para visualizar. Se ele não ficar interessante, troca ali para um gráfico de linha ou um gráfico de área. Beleza? Então, essa é a única recomendação que eu vou dar para vocês aqui. Mas em muitos casos ele é bem útil e visualmente é até mais interessante ali do que o gráfico de linha e o gráfico de área. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, se inscreva no canal, curte o vídeo. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, tá? Pode deixar um comentário aqui embaixo que eu tiro a dúvida de vocês. Ou se vocês querem deixar uma sugestão, também pode deixar aí de um vídeo que eu posso fazer. E se você quiser me ajudar ainda mais, só fazer um comentário também embaixo que ajuda a engajar esse vídeo aqui. Você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então é isso aí. Valeu. Fui!